Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Aqui quem vos cumprimente, seu irmão, seu amigo em Cristo Jesus, o pastor Johnny Cavalcante Silva. Hoje nós estamos no estudo bíblico sobre as 7 formas de Deus falar conosco, como ele expressava, como ele falava com o nosso passado e como ele fala no presente de hoje. Vamos estar lendo em Hebreus no capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Olha que está escrito dessa forma, olha que a palavra de Deus está nos falando. Havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, e nos falou nesse último dia pelo Filho. Viu aqui aonde que Deus está falando conosco? Aonde que o autor deixou registrado no capítulo 1, versículo 1, aonde que Deus falava, várias maneiras ali, antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, Deus usava os profetas para falar com a nação, falar com o rei, Deus falou com nossos pais, pai de Abraão, pai de Jacó e pai de Isaac, Então nós vimos aqui nosso pai Abraão, que ele é Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Agora vemos que a palavra de Deus nos traz para nós que Deus está falando em forma diferente. Ele usa as coisas para falar com seu povo. Então nós vemos no versículo 2 que está dizendo: a quem continuou herdendo e de tudo porque fez também o mundo. Está vendo aqui? Olha só, a quem continuou herdeiro de tudo por quem fez também ao mundo. Vemos que agora Deus está falando, pelo seu Filho, falando que é o seu Filho Jesus, que continuou herdendo, e de tudo porque fez também o mundo. Também estava como criou o mundo. E a primeira forma que Deus usa, para falar com a sua humanidade, para falar com o seu povo, é a natureza. Então vamos lá. A primeira, Deus usa a natureza. Se Deus usa a natureza para falar com o ser humano, vamos ver passagem bíblica aonde que Deus usou a natureza. Em Êxodo, aonde que Deus usou ali aquela árvore, aonde que chama, a sarça ardente, que Deus falou com Moisés para voltar para o Egito e tirar o povo do Egito e levar para o deserto e conduzir até a terra prometida. Então ali Deus usou a árvore, a natureza ali. Deus usou ali, para falar com Moisés. Vamos ver em Juízes também, aonde que Deus também usou a lã, usou a lã. E Deus usou a lã, para falar com os Gideões, para confirmar o chamado de Gideões, para confirmar, aquilo que Deus estava chamando os Gideões, Então, queridos amados meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré nos traga para nós, para mim e para você hoje, que vemos que a palavra de Deus nos relata sobre esse assunto, nos relata sobre essa várias formas de Deus falar conosco. E vemos aí que a palavra de Deus está nos trazendo para nós, está nos trazendo para mim e trazendo para você esse assunto, da qual que nós aprendemos sobre o que? A forma de Deus falar conosco, que é através da natureza. Ele usou a sarça ardente para falar com Moisés, ele usou também a lã para falar com os Gideões,
ele usou o animal para falar com o Balaão, porque o Balaão estava desobedecendo a Deus, né? E amaldiçoou o povo de Deus, e o anjo apareceu para Balaão, né? E ali a jumenta viu o anjo, né? A mula viu o anjo, mas o profeta Balaão não tinha visto o anjo. E ali Deus usou a boca da jumenta, daquela mula, para falar com seu senhor, que é Balaão. Então, na natureza, né, Deus também usou ali o vento silencioso, né, quando Elias estava na caverna, veio o terremoto, e Deus não estava no terremoto, veio aquele fogo, né? Deus também não estava no fogo, veio aquele vento brando, silencioso, e Deus estava ali para falar com Elias, que estava dentro da caverna. Então, só a primeira forma de Deus falar conosco, a primeira forma de Deus usar, né, para falar com a humanidade. A segunda forma que Deus nos fala conosco, né, nós aprendemos a primeira, que é a natureza, né? E agora a segunda que Deus fala conosco, né, é através dos anjos, né? Deus usa os anjos para falar conosco. Deus usa os anjos para trazer a resposta. Deus usa os anjos para trazer o recado para o seu povo. Tudo isso aconteceu no Velho Testamento, como aconteceu no Novo Testamento, né? Deus usa os anjos, né, para se comunicar com as pessoas aqui na face dessa terra. Vamos ler aqui, né, aonde que o anjo fala para a mãe de Jesus, né, a mãe de Jesus, aonde que o anjo chamado Gabriel vai falar para a mãe de Jesus. Vamos lá? Ora, olha só, aqui, vamos estar lendo no versículo 20 do capítulo 1 de Mateus, né? No versículo 20 do capítulo 1 de Mateus, olha só, é protegiado, né? Protegiado, ele isso em que sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo a José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, porque ela estava gerando do Espírito. Tá vendo aqui que o anjo, né? O anjo em sonho, né? Isso aqui também vou falar também mais para frente, que são outras maneiras de Deus falar com as pessoas, né? Em sonho o anjo aparece, né? Em sonho o anjo aparece para José, né, filho de José, e diz assim, recebe a Maria como tua mulher, o que ela está gerado é do Espírito Santo, né? Porque a Maria era virgem, né? Ela era virgem, ela não tinha casado, né? Ela não tinha filho, então, e estava noiva com José. Então aqui nós vimos que José não queria mais casar com a Maria por causa que ela estava grávida e pensou que Maria tinha traído ele. Mas nisso aqui o anjo apareceu para José, né, e falou, né, José, recebe a Maria com sua esposa, ela está gerando é do Espírito Santo. E foi aí então que José recebeu ali, né, para estar recebendo com a esposa. A natureza que nós falou que é a primeira que Deus comunica com nós, a primeira forma de Deus falar conosco, Deus usou as estrelas para guiar, né? Deus usou as estrelas, falar com os magos, né, do Oriente, para onde estava Jesus nascido. Então, as estrelas estavam apontando ali onde que o menino nasceu. Então, a natureza que Deus usou, que as estrelas, estava guiando
os magos até Jesus. E o segundo que nós falou é anjo. Vamos aqui para Daniel, no capítulo 10, né? No versículo 10. Olha só. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. Então disse, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo, né? Falando comigo estas palavras, eu estava tremendo, né? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, eu compreendei e humilhaste perante ao teu Deus, são enviadas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Agora aqui, esse anjo que fala com Daniel é o mesmo anjo que falou com a Maria, né? É o mesmo anjo que falou com a Maria que ela ia estar grávida, né? E ela ia ficar grávida e gerar um Salvador, né? E esse anjo também, no Velho Testamento, falou com Daniel, que é chamado Gabriel, né? Aonde que esse anjo está falando para Daniel, dizendo: Daniel, não temas, homem muito desejado, desde o dia que tu aplicaste a tua palavra, né? Eu fui enviado aqui, mas os demônios da Pérsia impediram eu passar, e aí fiquei por 21 dias. Mas agora Deus enviou o arcanjo Miguel, no versículo, vamos ver, no versículo 13, né? No versículo 13, olha só: mas o princípio do reino das Pérsias se impôs de frente de mim, e 21 dias, eis que Miguel, dos primeiros príncipes, veio para me ajudar mim, e eu fiquei ali com ele, com o rei das Pérsias. Então aqui, 21 dias, né? Daniel estava jejuando, orando, buscando, né? E o anjo preso ali no mundo espiritual, preso ali com os demônios, né? E agora Deus manda o arcanjo Miguel para batalhar com os demônios e chegar à vitória e a bênção e a resposta de Daniel através do anjo né? Através do mensageiro, né? Através do anjo que se chamava Gabriel, que estava vindo entregar ali para Daniel. Então vimos que vários anjos, né? Os 3 anjos apareceram para Abraão, dizendo que a Sara ia ficar grávida, ela riu, o anjo do Senhor. Então, é a segunda forma, né, de Deus expressar e falar com o ser humano na face da terra. E anjo fala de hoje, né? Se for preciso Deus mandar o anjo, o mensageiro, né, para falar, Deus manda, né? Mas nós temos a terceira coisa. Sabe o que é a terceira coisa? São a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um instrumento, ela é a boca de Deus, ela é um livro da qual que Deus usa para falar através da palavra. Se Deus vai usar a palavra dele para falar com você na hora mais difícil, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, nos levante, Deus vai usar a palavra para falar com você. Deus vai usar a palavra para te guiar. Deus vai usar a palavra para te, né, para mostrar o caminho certo da qual que você deve andar. Se você está querendo ouvir uma voz de Deus, então pega a Bíblia, pega a sua Bíblia, né? Abre a sua Bíblia e com certeza Deus vai usar a palavra dele para falar com você. Você fecha a Bíblia e abre a Bíblia, né? E fala: Senhor, hoje eu quero ouvir a sua voz através da sua palavra. Então use a sua palavra para falar comigo. Deus vai usar a palavra para falar com você. Deus vai usar a palavra para estar, né,
falando através dessa palavra da qual que nós estamos lendo. Então é isso. Então a terceira forma é a palavra de Deus, que nós, ouvimos a voz de Deus. Queridos, e a quarta coisa, sonhos e visão, sonhos, e visão. Vamos aqui já que a gente está aberto em Jeremias, Jeremias, vamos lá no capítulo 23 de Jeremias, profeta chamado Jeremias. Olha só, olha o que Deus está falando através de Jeremias no capítulo 23, quer dizer, no capítulo 23, versículo 27. Os que guardam farão o que o meu povo esperança, E o meu nome pelos sonhos, que cada conte o seu companheiro, assim como seus pais esqueceram meu nome por causa de Baal. Viu aqui o que Deus está falando? Nós vamos ler o 25. Tenho ouvido o que dizer aqueles profetas que profetizam mentira em meu nome, dizendo: sonhei. Atende quando sucederás isso, o coração dos profetas que profetizaram mentira. O que são só os profetas de engano dos seus coração. Vamos lá, O profeta que teve um sonho, versículo 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Aquele em que está a minha palavra, que fale a minha palavra com a verdade, que ponha com o trigo, diz o Senhor, Viu aqui o que Deus está dizendo? O profeta que tem um sonho, que conte o sonho. Você não pode dizer, eu tenho a palavra, se você tiver o sonho. Você não pode dizer, eu tenho um sonho, se você tiver a palavra. Então, o profeta que tem um sonho, que conte o sonho, Então aqui, Deus está falando que fala com as pessoas através de sonhos. Deus te mostra as coisas para você. Deus está falando com você através dos sonhos, através de visão, Visão, Vamos lá no Velho Testamento, em Gênesis, onde que Deus mostrou para o filho de Jacó, José, os trigos, 12 trigos ali, se curvava. Os trigos se curvavam perante o trigo de José, Os trigos dos irmãos, se curvavam ali, no trigo de José. E ali as estrelas, luas se curvavam perante, não é verdade? Então o que? José teve um sonho. Deus falou com José através do sonho, Através do sonho. Então vemos aqui que a quarta coisa, que Deus usa, para falar conosco, que Deus usa, para transmitir para nós, Ele usa os sonhos, Ele pode usar os sonhos ou visão, para falar. Às vezes vai acontecer alguma coisa, Deus já mostra para você através de sonho, Olha só, Deus já mostra para você através de sonhos. Deus já mostra o que vai acontecendo futuramente. Deus já mostra em sonho, em visão. Então tudo isso, Tudo isso Deus já mostra para o seu povo, Deus já mostra para o seu povo. Quando José estava no Egito, preso ali, por causa que a mulher do Potifar inventou que ele tinha agarrado ela, deitado com ela, rasgou a veste dela, e o Potifar, prendeu José. Ali tinha 2 presos, que teve sonho também, e ali
José interpretou o sonho, né? Um foi morto e o outro recebeu o seu serviço que o faraó entregou de volta para ele. E também o faraó teve um sonho. Na realidade, era 2 sonhos em um só, né? Deus usou o ímpio, né, de outra nação para mostrar o que ia acontecer com a nação e o que ia acontecer com o povo israelita. Então Deus pega um ímpio, né, e para mostrar, para cumprir a palavra de Deus na vida de José, como Deus já havia prometido para ele lá quando ele estava na casa do seu pai, quando ele teve o sonho, né? Quando ele teve aquele sonho, e os irmãos ficaram furiosos por causa daquele sonho, né? E agora vende o José como escravo do Egito, e José vai se tornar como um governador do Egito. E aqui, né? Olha só, Faraó sonhou, eis que estava pé junto ao rio. Eis que subiram o rio uma vaca formosa, vista, gorda, de carne, pastava no prado. Eis que subiram o rio, pôs ela outras 7 vacas, né? E, olha só, feia, vista, magra, carne, pendurava junto outra vaca na praia do rio. A vaca feia, vista, magra, de carne, comia 7 vacas formosas, à vista de cordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, eis que brotava, né, mesmo pé, 7 espigas cheias, boa. Eis que 7 espigas muda, queimada no vento oriental, brotava ao pé delas. Espigas mudas devorava 7 espigas grandes cheias. Então acordou o faraó, eis que era um sonho. Viu aqui? Deus mostrou 2 visões, 2 revelações para Faraó, né? Através de um sonho. 7 vacas cheias e gorda, bonita, e 7 vacas maca, seca, feia, muito magra, né? 7 espigas cheias e 7 espigas vazias, né? Esmuga e queimada pelo sol do dia. E engoliu aquela 7 vacas seca, magra, feia, comeu e engoliu as 7 vacas gorda, bonita. E Faraó acordou, pois sonhou da espiga, e acordou de novo e disse: apenas foi só um sonho, não se passava de um sonho. Mas ali o Faraó não entendia, né? Perturbava sua mente, perturbava a vida dele, mas ele não estava entendendo o que Deus estava mostrando. Então por isso ele chamou os magos, né? Ele chamou ali os feiticeiros, né? Ele chamou ali as pessoas para interpretar o sonho do faraó, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. Mas por que tem a ver esses 2 sonhos, né? Que o faraó sonhou com o nosso estudo? Aqui Deus falou 2 vezes com o ímpio. Deus falou 2 vezes com o faraó. Deus mostrou para Faraó. Deus mostrou para ele o que ia acontecer, o que vai acontecer. Então Deus estava alertando, né? Deus estava alertando, Deus estava mostrando. E lá dentro do Egito, Deus sabia que tinha um servo dele, chamado José, que poderia interpretar o sonho e também, né, preparar o povo. E o que acontece? Manda chamar José. José vai na presença do rei do Egito. O rei conta o sonho para ele. José está interpretando que
durante 7 dias, o Egito vai estar na fartura, bem fartura, na vaga gorda. Mas acabando 7 dias, né, da fartura, vai haver mais 7 dias, né? Vai haver 7 dias de pobreza, de fome, de miséria. O Egito, né, vai esquecer que um dia teve alimento no Egito. Então, 7 dias de fartura, 7 dias de fome, vai contar 14 dias, né? Ajudando 14 dias, né? Que estava acontecendo no Egito. 7 dias de fartura e 7 dias de fome. Não só no Egito, mas toda a nação israelita. Até onde o pai de José morava, né? Estava passando por necessidade. Então a fome foi percorrer a região do Egito inteira e a região do povo de Israel inteiro. Então não havia alimento. Então ali as águas do rio secaram. Então os animais morreram de fome. Então era um deserto que o povo estava passando, os animais estavam passando. Então a única salvação que o povo tinha era o Egito. Por quê? Porque dentro do Egito Deus pôs alguém para governar o Egito, né? E ali Faraó, né, coloca José sobre o seu comando no Egito, né? Abaixo de Faraó, né? Ele mandava no Egito e era governador do Egito. Então o que Deus fez? Aquele sonho que Deus falou com ele, que ia exaltar ele, que ia levantar ele, e os irmãos que estavam com inveja, que os irmãos venderam ele como escravo, ia se curvar diante de José como governador do Egito. Então Deus usou os irmãos para vender José para o Egito. Deus falou com Faraó o que ia acontecer no Egito, e Deus usou Faraó para entregar um cargo maior no Egito, que é governador, abaixo do reinado de Faraó. E ali José alimentou o povo egípcio e alimentou o povo israelita e mandou trazer os seus irmãos, seus pais, seu pai para morar no Egito. E ali Jacó morre no Egito e volta para a terra aonde ele foi sepultado do povo israelita. Viu aqui? Então a quarta forma de Deus usar, de Deus nos falar conosco. Hoje Deus pode falar através de um sonho? Pode. Deus pode falar comigo, com você, através de um sonho, uma revelação, uma visão? Pode, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos usa, porque o nosso Deus usa nós. E a quinta coisa que Deus vai nos falar através da forma que ele vai usar é a aprovação, né? Através da aprovação, através daquelas lutas, através daquelas dificuldades, através daqueles problemas, né, que você está passando. Deus vai falar com você. Deus vai falar por você. Deus vai estar com você como você pensa que não tem mais ninguém do seu lado. É onde que o Espírito Santo de Deus está do seu lado. É onde que o Espírito Santo de Deus está com você. É onde que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. É onde que o Espírito Santo de Deus está pertinho de você. É onde que o Espírito Santo de Deus está te conduzindo, né? Vamos ver aqui em Jó, né? No capítulo 1, Jó passou por grande luta, por grande provação, né? Jó passou por tudo isso, né? Jó passou que ninguém não queria estar na pele de Jó, né? A provação que Jó passou, né? Para estar na forma ali, e ele aguentou, né? Ele aguentou. Jó capítulo 1, versículo 1. Olha o que está escrito em Jó. Jó no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra,
cujo nome era Jó. Esse era homem insincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Esse nome insincero significa, íntegro. Ele era íntegro. E nasceram ali 7 filhos e 3 filhas. Era seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas era também multiplica gente. O seu serviço de maneira de 7 homens era maior do que todo o Oriente. E aqui? Então aqui, e que Jó, ele era muito rico. Jó, ele tinha muitos bens. Jó, ele era bem sustendido naquela região. Jó era bem sustendido naquele lugar. E agora, meus queridos amados, meus irmãos, mas Jó não sabia que ele ia passar por algo. Jó não sabia que ele ia enfrentar alguma coisa. Jó não sabia que a provação estava se aproximando do destino dele. Jó não sabia que as lutas ele ia estar passando, mas Deus estava com ele, sempre estará com ele. Mas agora vemos aqui, no capítulo 1, versículo 7, olha o que está escrito: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, ó meu servo Jó? Quem falou de Jó para Satanás foi o próprio Deus, O próprio Deus falou de Jó para Satanás: tu observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem sincero, que eu falei, íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então Satanás, então respondeu Satanás ao Senhor, diz: porventura teme Jó a Deus de rebelde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa de tudo quanto bem tem a obra das suas mãos, e abençoaste o seu gado, está aumentando na terra? Então aqui Satanás foi contradizer a Deus, dizendo: por acaso não abençoaste ele, não aumentaste os bens, os gado, muito bem que ele tem na terra, aumentaste na terra os gado? Agora o que ele faz? Mas estende a tua mão e toca-me em tudo quanto tem, e verás, se não blasfemas a ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E no capítulo 2 também, vai falar a tentação, vai falar a provação de Jó. Então aqui, queridos amados, Deus fala conosco através da provação. Jó passou por tudo isso e Deus falou com ele. Deus mostrou para ele que nessas lutas, nessa provação, nessa dificuldade, Deus está com ele. Deus está com ele. Satanás pode se levantar com a sua vida, pode tirar tudo que você tem. Satanás pode tentar impedir as coisas chegar na sua vida. O deserto pode ser grande, as lutas podem ser grandes, os problemas podem ser grandes, mas Deus está com você. O Espírito Santo de Deus está com você para poder passar essas lutas, essa provação com você. Às vezes você está fraco, desanimado, às vezes você não tem força, às vezes não tem nem força de falar, se levantar os seus olhos, nem para orar, nem para ler a palavra, mas Deus está aqui dizendo: não temas que eu sou contigo, na provação eu passarei contigo. E a sexta coisa que Deus usa para falar conosco é o Espírito Santo. Aleluia, Deus usa o Espírito Santo. Vamos para a Bíblia Sagrada, no capítulo 16, capítulo 16,
o Evangelho de João, né? Vamos ver se é o capítulo 16. Vamos lá? Vamos ver. Olha, está escrito aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos falar do Consolador, né? Do Consolador. Vamos ver aqui, ó. No capítulo 16 do Evangelho de João. Vamos ao 16. Lá. No capítulo 16, versículo 13, está escrito assim, ó. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, em que guiará em toda a verdade, porque não ao falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvindo, e anunciar-se que há no divino. Me glorificará por há de receber no que o meu corpo há de conhecer. Tudo quanto o Pai tem meu, por isso vou disse, que a receber do meu, vós anunciais, um pouco não me vereis, e outra vez pouco me vereis, por quanto eu vou para o Pai. Então aqui, queridos amados meus irmãos, então o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador, né? Ele consola as pessoas, né? Então, ele fala com você, né? Deus usa o Espírito Santo para falar com você. Deus usa o Espírito Santo, né, para te guiar de toda a verdade. Ele está aqui na terra para nos conduzir. Vamos aqui, ó, no capítulo 15, né, e o versículo... No versículo 26, está dizendo, mas quando vier o Consolador, que dá a parte do Pai, vos dei e enviar aquele o Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vos também testificará, pois estivesse comigo nesse princípio, né? Então aqui, ele é o Consolador, né? Ele também nos consola, ele nos fala, né? Ele fala conosco. Em todos os momentos, o Espírito Santo de Deus, ele está, né, agindo em nosso favor. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu sua prosperidade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando parte disponibilizou aos pés do apóstolo. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu de Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, tivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti vendida, não estava no teu poder? Por que formaste esse desmo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo isso, estas palavras, caiu, expirou, grande temor, e veio sobre ele todo que isso vieram. Levantou ao jovem e cobriram o morto, transportado para fora, sepultado, né? O Espírito Santo de Deus falou para Ananias, né? Falou para Pedro, na realidade, falou para Pedro, para o apóstolo Pedro, revelou. Deus usou o Espírito Santo de Deus para revelar a Pedro, falar para Pedro que Ananias estava mentindo. Viu que a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele fala conosco, né? Ele está ali perto, dizer, filho, é por aqui, filho é isso, filho é aquilo, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele usa, né? Então ele sempre está do nosso lado, ele sempre está com você, ele sempre está na sua vida para poder, né,
te guiar, para poder, te mostrar aonde está o errado, qual o caminho deve seguir. Não. O que acontece, O que acontece é que o Espírito Santo de Deus, ele sempre está presente na nossa vida. E a sétima coisa, que é a última coisa, Deus fala com você e usa você para falar com outras pessoas, Deus fala com você e usa você para falar com outras pessoas. Então, a sétima coisa, Deus usa você para falar com outras pessoas. Você tem aqueles profetas, que prega e Deus usa ele para passar profecia. Deus fala com a igreja através do profeta. Deus fala com a igreja através, daquele homem que está ministrando, daquele pregador que está ministrando, daquela pessoa que está ministrando a palavra de Deus. E Deus passa a revelação para ele, Deus passa uma visão para ele, Deus passa uma profecia para ele, para falar com você. Então Deus usa as pessoas para falar com você. Mas eu podia colocar oitava, a nona, a décima, vai até 16 formas de Deus falar com o ser humano, ou até mais. Por vídeo não ficar muito grande, eu coloquei só até 7, Mas aonde que Deus fala conosco? Aonde que Deus vai falar através da sua palavra? Aonde que Deus vai falar através do Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada, E Deus usa as formas, várias maneiras de falar com o seu povo, Deus usa a sua palavra para pregar. A pessoa está pregando, Deus está falando com você através da palavra. Deus, pode colocar oitava. Deus usa as pessoas na ministração da palavra e Deus usa a palavra através do que Deus está usando ministrantes da palavra, Aquele pregador está ministrando a palavra e Deus está falando com você através da palavra. O Espírito Santo de Deus está falando com você através da palavra. Naquele momento, daquele pregador está pregando a palavra. Então, queridos amados, várias maneiras que Deus usa as pessoas. E aqui é o nosso estudo bíblico, que Deus usa cada um de nós para falar com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.